A bissexualidade é a atração por dois ou mais gêneros. É um termo guarda-chuva, que engloba vários outros termos, entre eles pansexual, heteroflex, homoflex e por aí vai. Talvez pela bissexualidade ser um termo guarda-chuva que engloba vários outros, ou porque é algo que pode assumir várias e várias formas diferentes, eu acredito que cada pessoa bissexual tem uma experiência um pouco diferente com a própria bissexualidade, e com a manifestação dela também. Há pessoas que sentem mais atração por homens do que por mulheres, outras sentem atração romântica apenas por homens, mais romântica e sexual por mulheres, há pessoas que ficam anos e anos sem se relacionar com um dos gêneros e por aí vai. A bissexualidade é uma coisa linda, e eu acho que ela mostra muito sobre como a sexualidade em si é muito fluida, porque a própria bissexualidade é muito fluida. Mas hoje eu gostaria de falar sobre a minha própria experiência sendo uma pessoa bissexual. Talvez você que também é bissexual se identifique. Talvez você que não é bissexual entenda um pouco mais sobre o que é ser bissexual. E talvez você que esteja confuso sobre a sua própria sexualidade encontre uma luz ouvindo sobre a minha experiência. Mas enfim, vamos lá, né? Bom, eu descobri que eu era bissexual quando eu comecei a gostar de uma grande amiga minha. Na época eu namorava um garoto, e de início eu neguei a minha paixão por essa minha amiga. Acho que a gente tem esse costume de negar quando algo fora do, entre aspas, padrão acontece com a gente. Afinal, a gente tá sempre rodeado de exemplos e mais exemplos heteronormativos. Então a gente começa a achar que há algo estranho conosco, quando a gente foge um pouco desse padrão. Mas enfim, né? Depois da minha negação, veio, é claro, a aceitação. E com ela veio uma luz. Eu comecei a entender muitos dos meus comportamentos. Eu comecei a entender por que eu sempre ficava hipnotizada quando uma garota muito linda passava na minha frente, ou quando uma garota ficava mexendo no próprio cabelo na minha frente. Eu comecei a entender por que eu achava que quando uma pessoa que não sente atração por um gênero beija essa pessoa desse gênero, por que ela se sente desconfortável? Eu comecei a entender por que eu tinha vontade de beijar alguma das minhas amigas. Porque que quando eu tava com um homem, as características masculinas deles se sobressaíam. Eu notava mais elas. Assim como acontecia com as mulheres e suas características femininas. Eu comecei a entender por que eu sentia uma forte admiração por algumas mulheres. Uma admiração que, pasmem, era a minha atração por elas. Depois de todo esse autoconhecimento que surge quando você percebe que se encaixa em uma sexualidade, vem então as experiências. Como eu disse, eu namorava na época que eu descobri que eu era bissexual. Então é claro que eu não poderia provar do fruto do mesmo gênero que o meu. Mas é claro que, quando meu relacionamento terminou, a primeira coisa que eu pensei foi que agora eu poderia ficar com mulheres, poderia namorar mulheres, transar com mulheres, enfim, eu poderia me envolver com mulheres. Por mais que esse fosse o meu desejo, é claro que a minha atração por homens não havia sumido. E eu acabei me envolvendo com vários homens até eu me envolver com algumas mulheres. Acho que isso também é algo que torna a experiência bissexual de cada bissexual único. O meu envolvimento com os gêneros que eu sinto atração provavelmente vão ser diferentes do envolvimento de outra pessoa bissexual. Isso não faz com que eu ou outra pessoa sejamos menos bissexuais por nos envolvermos mais ou menos com um ou mais gêneros. Mas enfim, eu acho que depois do meu término, eu me envolvi mais com homens do que com mulheres. Por mais que o meu desejo fosse que tivesse acontecido o oposto. Porém, a minha vida ainda continua, e eu sei que ainda vou ter várias e várias experiências com tanto mulheres quanto homens. E talvez até com outros gêneros, já que eu me identifico um pouco também com a pansexualidade, que é a atração por todos os gêneros. De qualquer forma, nesse meu envolvimento com homens e mulheres, eu descobri uma coisa. A minha atração, assim como a de qualquer pessoa bissexual, não necessariamente vai funcionar 50-50. Eu não sinto 50% da minha atração por homens e 50% da minha atração por mulheres. Não é assim que funciona, pelo menos não assim comigo. Como eu disse, a bissexualidade é uma coisa fluida. E em uma época você pode sentir 40% de atração por homens, 60% por mulheres, em outra sentir apenas atração romântica por mulheres e apenas sexual por homens. Ou em outra, não sentir nada de atração por homens e uma grande atração por mulheres e por aí vai. Então, deixar a minha bissexualidade se manifestar do jeito dela, mesmo que não fosse da forma que eu desejava, foi a melhor forma de eu me relacionar com a minha própria sexualidade.
Não forçar nada e deixar as coisas rolarem naturalmente, como uma amiga minha diz, é algo que ajuda demais. Enfim, essa é a minha experiência com a minha bissexualidade e eu tenho certeza que ela vai aumentar cada vez mais. E eu vou descobrir mais e mais coisas sobre ela no decorrer do tempo. Mas e você? Como é a sua experiência com a sua sexualidade? Seja ela bissexual ou não? Me conta nos comentários que eu iria adorar. Enfim, até o próximo episódio!